Eu quero começar por saudar todos vós, especialmente vocês que nos acompanham pela internet. Nós temos aqui o David. Como vocês sabem, hoje nós vamos fazer um estudo diferente, um estudo que foi amplamente noticiado. Chegou a hora. Sei que há muitos crentes, tanto daqui como fora daqui, que estão ávidos por este momento, por estes momentos que se vão seguir a este momento, que é a exposição das Escrituras que o David nos vai expor, naquilo que ele chamou um voo pela Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. E eu sei que há vários crentes, vários irmãos, que estão particularmente fora, alguns até no estrangeiro, e que estão ávidos por querer ter este estudo. Peço as vossas orações pelo David, naturalmente. Isto é muito importante. Nós temos pedido sempre que vocês orem pelos pregadores. Os pregadores são alvos a abater. Vocês nunca se esqueçam disso. E os pregadores precisam da graça de Deus para expor as Escrituras. Porque não pode ser por mérito próprio, não pode ser por capacidade, nem por inteligência, nem por conhecimento. A gente quer que seja o Senhor a servir-se, destes instrumentos que são o que são e que não são grande coisa, para a glória dele. Entretanto, eu gostava só de dizer o seguinte. Como vocês sabem, à quarta-feira nós fazemos um estudo bíblico que nós temos chamado de estudo bíblico microscópico, que é pegar num livro da Bíblia, num capítulo da Bíblia, capítulo a capítulo, versículo a versículo, quase que palavra por palavra, e estudarmos minuciosamente as Escrituras. Aquilo que se pode chamar o estudo microscópico. O que David vai apresentar, e é muito importante, é um chamado estudo telescópico. Ele vai-nos apresentar uma visão panorâmica ao longo da Bíblia, começando em Gênesis e terminando em Apocalipse, o que vai ser muito bom. Isto complementa-se. Porquê? Porque, como vocês sabem, o estudo microscópico é um estudo, por ser muito minucioso, é muito demorado. E não obstante, apesar de estarmos num determinado livro da Bíblia, o estudo microscópico nos obrigar a quase percorrer a Bíblia toda também, desta forma é muito bom, porque vamos ter uma perspectiva objetiva da Bíblia de uma forma como se calhar nunca tivemos. E este estudo é muito importante. Houve um grande homem de Deus chamado Alfred Gibbs, que partiu para a glória, sabem como? A conduzir um automóvel. Ele partiu para a glória a conduzir o automóvel. Ele ia a conduzir o automóvel e deu-lhe qualquer coisa. E o carro saiu da estrada e foi. E não bateu em nada, nem em ninguém. E quando lá chegaram, ele já tinha partido para a glória. Ele tinha uma Bíblia. O irmão Sobral tinha um livro que trazia uma fotocópia de uma folha da Bíblia dele. Era impressionante como ele estudava a Bíblia. E ele dizia assim, uma vez que ele escreveu, ele dizia assim: a Bíblia deve-se estudar devocionalmente, estudar a Bíblia para nos apaixonarmos pelo Senhor e vermos o amor dele por nós e praticarmos, dispensacionalmente, saber manejar bem a Bíblia, e doutrinalmente, conhecer bem as doutrinas da Bíblia. Há muitas formas de estudar a Bíblia, por tópicos, por um texto, enfim. Vamos estudar a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, que o Senhor te ajude, David, estás nas minhas orações. Parte que eu queria dizer já disseste, portanto poupas-me tempo para eu avançar com outras coisas. Antes de mais, eu creio que se não têm uma folhinha, depois peçam ao Nando ou ao Carlos uma pequena folha, para aqueles que quiserem colocar perguntas no fim. Não iremos ter tempo para responder a todas. As que não forem respondidas oralmente, eu prometo que na próxima semana eu grafarei uma resposta a cada pergunta. E cada um saberá qual é a pergunta que fez, poderá vir buscar e terá uma resposta dada para a pergunta. Portanto, nenhuma pergunta será esquecida. Isto no fim. Bem, o que o nosso irmão Carlos disse, eu ia também dizer. Assim avanço, nós vamos embarcar numa viagem especial, portanto é um voo sobre a Bíblia. Vamos fazer uma visita panorâmica à Bíblia toda, e cada voo será efetuado, isto é como um voo mesmo a sério, às quartas-feiras, intervaladas com o estudo de 1ª Epístola a Timóteo. Cada voo terá a duração de 45 minutos aproximadamente, eu não quero falar muito, e terão a oportunidade em cada viagem de conhecer os pontos de interesse principais de cada livro, ok? Não vamos fazer uma viagem minuciosa, vamos fazer uma viagem, imaginem que estão num avião e começam a olhar pela janela, olha, estão ali os Himalaias, olha, está ali o Monte Everest,
olha, está ali a Torre Eiffel, difícil, mas pronto, está ali Paris. É um pouco assim. Vamos, de forma a que quando terminarmos, possamos saber com segurança o que é que cada livro quer dizer. Se tivermos que explicar a alguém o que é que o livro de Esdras diz, o que é que o livro de Juízes diz, o que é que o livro, mesmo dos Salmos, se eu tivesse que resumir aos Salmos, o que é importante do livro dos Salmos, nós podemos saber para nós, serve de segurança para nós, como podemos também ajudar e explicar a outros, ok? Neste estudo não vamos ver todos os versículos, ok? Vamos destacar só os pontos principais. Nós podemos ter vários tipos de informação. Temos a informação horizontal, que é a informação que a educação, a experiência nos pode dar, fruto da nossa vida. A educação que a ciência também nos pode dar. Esta é a informação horizontal. O que a Bíblia nos dá é uma formação vertical. É a informação que Deus nos quer dar. Para responder a perguntas que nem a experiência nos dá respostas, nem a ciência nos dá respostas. Como, por exemplo, eu estou aqui a fazer o quê nesta vida? Qual é o propósito de vida? Para onde vou se morrer? Existe céu? Existe inferno? Perguntas importantes que nem a experiência nos dá a resposta, nem a ciência nos dá a resposta, a nível horizontal. Mas a nível vertical, sim. Isso a Bíblia nos dá a resposta. A Bíblia é composta por 66 livros. 31.173 versículos. Não precisam decorar. Se o lessem de seguida, demorariam 70 horas a ler. Se pegassem a Bíblia, vou ler a Bíblia de seguida. Era 70 horas. E agora, para aqueles que acham que não têm tempo para ler a Bíblia num ano, sabem quanto tempo é que demoraríamos a ler por dia para fazer a leitura anual? Bastava ler a Bíblia 12 minutos por dia. Se nós lêssemos a Bíblia 12 minutos por dia, nós num ano corríamos a Bíblia toda. É assim tão difícil? A Bíblia tem uma personagem central. Jesus. Do princípio ao fim é a personagem central. Tem dois grandes eventos. A primeira vinda de Cristo, para lidar com o pecado do homem, e a segunda vinda de Cristo, para julgar e para reinar com o homem. Tem dois grandes temas. Mistério e profecia. E vamos procurar estudar a Bíblia sempre à luz dispensacional da verdade do mistério. E vamos perceber que há coisas que podem ser proveitosas para nós, mas nem todas são destinadas a nós. E isso é muito importante. Começando com o livro de Gênesis, eu fiz aqui uma imagem toda XPTO. Vou procurar fazer uma imagem para cada sessão, cada tema. Aqui, esta imagem resume o que é que vamos ter hoje, o que é que vamos falar sobre hoje. Eu escolhi dividir Gênesis. A nível já vamos falar um livro por cada quarta, ok? Mas livros como Gênesis, Êxodo, eventualmente Isaías e um ou outro, poderei precisar de duas sessões para falar, ok? Porquê? Porque não se pode pôr tudo no mesmo saco. Gênesis de 1 a 11, o foco são eventos. De Gênesis de 12 a 50, o foco são pessoas. E eu não poderia falar de Gênesis 1 a 50 misturando eventos com pessoas. Vamos falar sobre 4 eventos marcantes do livro de Gênesis, que são a criação, a queda do homem, o dilúvio e a rebelião. E é isso que marca os primeiros 11 capítulos de Gênesis. Do capítulo 12 ao 50, os pontos de visita desta viagem, vamos visitar hoje 4 sítios. Vamos visitar, nesta viagem, neste voo, vamos visitar a criação, a queda do homem, o dilúvio e a rebelião. Na próxima sessão vamos visitar pessoas e depois vamos ver quem são. Ok? Há sempre pontos de interesse na nossa visita. No hebraico, Gênesis chama-se Bereshit, que é o nome que eles dão ao livro de Gênesis, que significa no princípio. Eles pegam no primeiro versículo, no princípio, criou, o livro é o no princípio. Mas, na Septuaginta e também nas nossas Bíblias, diz Gênesis, que significa origens. Origens porquê? Porque é um livro que nos fala do capítulo 1 ao 11, e eu só vou citar do que nos fala de origens do capítulo 1 ao 11, porque se eu citasse do 12 ao 50, haveria outras origens. Mas o capítulo 1 ao 11 fala das origens dos céus e da terra, no capítulo 1 e 2, a origem do homem, no capítulo 2, a origem do pecado, no capítulo 3, a origem da promessa de redenção, ainda no capítulo 3, a origem do casamento, no capítulo 2, a origem da família, no capítulo 4, a origem do governo humano, no capítulo 10. Não se preocupem, porque eu vou-vos facultar tudo isto que eu vos estou a dizer. No final, podem escrever o vosso e-mail e eu vou-vos enviar o PDF com isto tudo. Ok? Não se preocupem se não apanharem alguma coisa. Portanto, o livro de Gênesis é um livro de origens. Os locais de visita. Vamos ver no capítulo 1 a 2, a criação. No capítulo 3 ao 5, a queda. No capítulo 6 a 9, o dilúvio.
e no capítulo 10 a 11, a rebelião. Avançando. Vamos começar então pela criação. Isto supostamente tinha... isto está a funcionar. Vocês conseguiram pôr isto a funcionar? Fantástico. Está a funcionar. Eu pensei que isto está em modo PDF, afinal está a aparecer os pontos todos. É que estava difícil há bocadinho isto ficar a funcionar. Vamos abrir a Bíblia, por favor, e vamos fazer uma viagem, e preciso que vocês leiam comigo, porque não se pode estudar a Bíblia sem lê-la, está bem? Gênesis 1:1. Eu diria que é dos versículos mais importantes da Bíblia, não é só por ser o primeiro, é por ser talvez dos mais importantes. Nós não percebemos Gênesis 1:1, não percebemos o resto da Bíblia. E já vamos perceber porquê. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu não sei se fizeram o trabalho de casa. Quero ler os primeiros 11 capítulos de Gênesis. Atenção! Eu quero que vocês leiam de 12 ao 50 na próxima sessão, porque senão eu vou me chatear com vocês. Estou a brincar. Pronto. No princípio criou Deus os céus e a terra. Se eu compreendo e aceito Gênesis 1:1, eu vou compreender e aceitar o resto da Bíblia. Se eu não compreendo Gênesis 1:1, eu não vou perceber nada da Bíblia. Porque se eu não aceito que Deus criou os céus e a terra, como é que eu posso aceitar que Deus abriu o mar vermelho? Como é que eu posso aceitar que Deus pode ressurgir dos mortos? Como é que eu posso aceitar tudo o resto? Se eu não compreendo Gênesis 1 e se não o aceito, sem dificuldades em acreditar que Deus criou os céus e a terra, se criou tudo o que é visível, tudo o que é invisível, como é que eu posso acreditar no resto? Então, eu quero-vos pedir, por favor, pensem com vocês próprios se acreditam nisto. É porque se não acreditam neste versículo, esqueçam. Não vou acreditar em nada que eu vos vou dizer aqui para a frente. Isto é a base de tudo. Se não somos capazes de acreditar que Deus criou os céus e a terra pela sua palavra, que do nada criou tudo, tudo o que é visível, o que é invisível, não acreditam em mais nada do que a Bíblia tem para dizer. E há pessoas que não estão sólidas quanto à criação. Se não estiverem sólidas quanto a Gênesis 1:1, não estão sólidas a respeito de mais nada. Isto é muito importante. Ponto 2. Existem 5 categorias do universo. Há um cientista chamado ateu, e isto tem mais importância por ser ateu, que é o Herbert Spencer, concluiu que tudo no universo se enquadra em uma de 5 categorias. Tempo, força, espaço, matéria e ação. Tempo, força, espaço, matéria e ação. Ora, ele é ateu. Se ele sabia, percebia que Deus existe. Nós vamos encontrar os 5 domínios do universo em Gênesis 1:1. Não, não vou pregar sobre Gênesis 1:1, porque senão seria um estudo microscópico. A minha ideia é sair daqui rapidamente, mas eu tenho que falar sobre isto. No princípio, o tempo. Deus passou-me. Força. Criou. Ação. Céus. Espaço, terra, matéria. 5 elementos da dimensão do universo contidos em Gênesis 1. Eu repito. Princípio, tempo. A ação criou. A força, Deus. Espaço, céus e matéria, terra. Os 5 elementos caracterizadores do universo estão contidos em Gênesis 1. Dito por um ateu. Muitos enfrentam dúvidas sobre o criacionismo e sobre o evolucionismo. Ok? Existe um biologista molecular chamado Michael Denton que disse o seguinte: a teoria da evolução permanece no mesmo estado que no tempo de Darwin, com um sistema de hipóteses altamente especulativas sem um suporte factual direto. Vocês sabiam que Darwin, quando definiu a teoria de evolução, tinha um problema? É que não havia suporte fóssil para registar a evolução em fósseis. Ele tinha a esperança de, com o tempo, com as descobertas de novos fósseis, descobrissem novos fósseis que fundamentassem essa evolução nos fósseis. Sabem o que é que foi dito há pouco tempo por David Root, que é o curador do Museu Field de História Natural de Chicago? Eu não sei se ele é crente, se não é, também não é importante, mas é uma pessoa importante. Dito por ele: vivemos agora 120 anos depois de Darwin e o conhecimento do registro fóssil cresceu muitíssimo. Temos 250 mil espécies diferentes de fósseis registados. Mas a situação com que Darwin se deparava não mudou muito. Proporcionalmente, temos menos exemplos de fósseis com detalhes de evolução do que tínhamos no tempo de Darwin. Temos mais fósseis, mas se formos a comparar os que revelam a evolução face à quantidade de fósseis, a proporção é menor. Ou seja, a esperança de Darwin nunca aconteceu. E, portanto, nós temos que crer na Bíblia por fé. Mas eu também quero-vos dar alguns factos racionais para percebermos que temos que usar também a cabeça. O evolucionismo não tem ponta para onde se lhe pega. Ponto final. E não vou perder muito tempo com o evolucionismo. Se lermos capítulo 1, versículo 2. E a terra era sem forma vazia e havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É impressionante verificar como vemos Deus na criação,
Como vemos o Senhor Jesus na criação, porque nós lemos em João 1-3 que todas as coisas foram feitas por Ele, sem nada do que foi feito se fez. E lemos também em Colossenses 1:16-17 que Ele é antes de todas as coisas subsistem por Ele, Deus, o Filho, e vemos que o Espírito parava sobre as águas. Os três presentes na criação. Já repararam? Deus, o Filho e o Espírito presente na criação. Gostava que analisassem, antes disso, leiam comigo do versículo 3 ao 5. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz e fez separação entre a luz e as trevas. Desde o princípio que Deus procura separar a luz e trevas. O grande objetivo do diabo é misturar a luz com as trevas. E isto é importante referir, e não vou perder muito tempo com isso, porque temos que andar. O voo é um voo muito rápido. Temos aqui o princípio dos 6 dias de criação. No primeiro dia Deus cria a luz. No segundo dia se faz a separação entre as águas e os céus, a nível das águas que estão na terra e as águas que estão na atmosfera. No terceiro dia cria a porção seca e toda a erva verde. No quarto dia cria os corpos celestes. No quinto dia cria os animais e no sexto dia cria o homem. Depois de criar tudo, ele começa a decorar a sua criação. E nós lemos no capítulo 1, versículo 26 e 27 o seguinte: façamos o homem à nossa imagem, conforme à nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e à imagem de Deus o criou. Macho e fêmea o criou. E quando Deus cria tudo isto, sabe o que acontece? Capítulo 2 e versículo 2. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia toda a sua obra que tinha feito. Deus descansou porquê? Porque estava cansado? Nós lemos em Isaías 40:28 que Deus não se cansa nem se fatiga. Deus descansou porque terminou a sua obra. E eu quero-vos agora falar de uma realidade espiritual importante. Nós hoje podemos viver também descansados. Não importa o que tenhamos a viver, podemos viver descansados. Sabem porquê? Porque Deus disse está consumado. Deus também terminou a sua obra. Deus, porque terminou a sua obra hoje, nós podemos também viver descansados e usufruir do descanso que Deus nos quer dar. Havia um descanso que Deus utilizou para Ele próprio, porque terminou a sua obra, e há um descanso disponível para cada crente hoje, porque Deus disse, está consumado. E esse descanso, porque estamos nele, usufruímos do descanso, por estarmos nele. Entendem o que eu estou a dizer? E é bom fazer estes paralelismos entre o Velho Testamento e a nossa realidade prática. Eu não falei de uma coisa que eu queria falar. Eu já falei isso numa pregação uma vez. Deus cria a matéria verde antes de criar o Sol. Para provar que a matéria verde, para ter vida, não precisa do Sol para nada, precisa de Deus. Deus criou o Sol no 4º dia, mas criou a matéria verde no 3º dia. Para aqueles que acham, não, para haver matéria verde tem que haver Sol. Calma. Para haver matéria verde, ou seja lá o que for, tem que haver Deus. E depois, se eu quiser, eu ponho o Sol também. Isto é para mostrar que quem manda nisto tudo ainda é Deus. E Deus criou a matéria verde antes de criar o Sol, para provar que a vida, a sede, a fonte da vida não depende de nada a não ser dele próprio. Continuando. Quando esta noite saírem e olharem para as estrelas, imaginem o Criador de tudo isto. Se aquilo que Ele criou é de tal modo belo, imaginem o que é Deus. Tentem fazer uma análise. Desculpe eu andar assim um bocadinho depressa, mas tem que ser. No capítulo 2, versículo 8, nós lemos: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Eu não sei onde é que seria o Éden. Há quem diga que será naquela zona da Mesopotâmia, entre o Tigre e o Eufrates, mas devido ao dilúvio, com transformação morfológica de terrenos e de rios, é muito difícil dizer onde é que foi. O próprio rio Tigre e Eufrates pode não ter sido nos sítios onde é atualmente o rio Tigre e Eufrates, porque o dilúvio arrasou a morfologia de toda a terra. E dizer o contrário é estar a especular. Também não importa onde é que ele havia. O que interessa é que ele existiu, o Éden. E nós vemos aqui algumas regras no Éden. Capítulo 2, versículo 9. Leiam comigo. E o Senhor fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e tornava em 4 braços. Versículos 15 e 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no lugar do jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque do dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus estabeleceu uma regra. Tu podes comer tudo, menos disto. Desta árvore. E morrerás. A morte não seria instantânea. A morte principal seria a separação entre Deus e o homem.
Mas a partir daquele momento eles começaram a morrer. Sabem porquê? Porque o capítulo 5 tem uma palavra muito gira. Não tem piada nenhuma. E morreu. E morreu. E morreu. E morreu. É das palavras mais repetidas do capítulo 5. Sabem porquê? Por causa deste erro. A morte não existia. Mas devido ao erro de Adão e Eva, a morte entrou num léxico humano. Porquê? Por uma desobediência. Por um homem não ter cumprido aquilo que Deus disse. Tu podes comer tudo, menos disto. E já vamos ver isto, o que é que significa mais esta árvore. Ok? Regras do Éden. 7. Eva. 2:18. Leiam comigo. Não é bom que o homem esteja só, far-lhe a má adjuntora que esteja como diante dele. E então o Senhor fez aqui um som de pesado sobre Adão, etc, etc. Vocês sabem o que aconteceu. Vemos aqui o plano de Deus para a família. Não é homem com homem, nem é mulher com mulher. É homem com mulher. E o resto é pecado. Desculpem, mas é assim mesmo. É o que a Bíblia diz. E vemos aqui o plano de Deus para a família e Eva nasceu nesse contexto. Ok? Ponto 8. E viu Deus que era bom. Vocês sabem que esta expressão que era bom está em Gênesis 1:4, 1:10, 1:18, 1:25 e 1:31. Há um acrescente que é muito bom. 6 vezes Deus diz que o que fez era bom. Além de sabermos que Deus é Criador, nunca se esqueçam também que o que Deus faz é bom. E quando Ele fecha, diz, é muito bom. Para aqueles que têm medo de se entregar à vontade de Deus, imaginem um Deus como este. Cria do nada tudo e depois de criar diz que é muito bom. Temos medo de quê? Só somos parvos, desculpe a expressão. Não tem outra expressão. Somos cegos. Eu não estou zangado com vocês, atenção. Mas é mesmo assim. Visitámos a criação. Vamos passar para o segundo ponto de visita. Que é a queda. Esta árvore que eu escolhi por se achar bonita. Achei que podia ser a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não há nenhuma referência que a árvore fosse assim. Está bem? Vocês não me interpretem mal. Vamos ler o versículo 1 do capítulo 3. A serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. A serpente. Esta criatura fala. Entende a linguagem humana e consegue dialogar com o homem. E a serpente não revela o animal que de facto era. Nós, quando vemos uma serpente hoje, não imaginamos que serpente era. A serpente era, de facto, um animal fantástico. No hebraico, a palavra associada à serpente é nakash, que significa brilhante ou aquele que brilha. Era um animal brilhante, que brilhava, fantástico, que o pessoal queria todo. Uau! Era o animal mais belo da criação. E devido ao pecado... Estou-me a enrolar nisto, isto não vai correr mal. E devido ao pecado de Adão e Eva e de Eva ter sido enganada pela serpente, a serpente foi reduzida àquela coisa que nós hoje conhecemos. Mas a serpente não era assim. Mas não é... É interessante comparar a serpente com o diabo, porque a Bíblia diz em Coríntios, 2 e 1 Coríntios 11:14, que o próprio Satanás se transfigura de anjo de luz. Ele usou o animal que era o animal mais brilhante para camuflar-se no meio desse brilho, porque ele próprio também é um ser brilhante. E com isto eu quero... e nós lemos também em Ezequiel 28:12, em referência a Tiro, que é um símbolo do anticristo, em que ele é perfeito em formosura. Irmãos, o pecado vem sempre envolvido em formosura. O pecado vem sempre envolvido em luz. O pecado não se apresenta feio, a pessoa ninguém cai. O pecado vem sempre com um pacote bonito. E nós caímos porque é bonito. Nós caímos porque tem luz. Nós caímos porque tem piada. E não é só a vida de Adão que caem. Nós também somos confrontados todos os dias com pacotes brilhantes. E muitas vezes damos por nós a cometer o mesmo erro que Adão e Eva. Nós não somos melhores que Adão e Eva. E o diabo engana-nos, porque mistura a verdade com o erro. E apresenta o erro misturado de verdade, brilhante. E nós caímos. Caímos. O diabo nesta situação nesta passagem desafia 3 coisas. Desafia Deus, desafia a palavra de Deus e desafia as motivações de Deus. E hoje o diabo faz o mesmo. Desafia Deus, Deus não existe. Desafia a palavra de Deus, pondo-a em causa, e desafia as motivações de Deus. Deus não é um Deus bom, Deus é sanguinário. Deus é só guerras na vida. Deus é um Deus injusto. Estão a ver como é que Ele faz? Versículo 17 do capítulo 2, nós lemos que da árvore não comerás, porque digo que tal comeres, certamente morrerás. Irmãos, quando vocês vão ao sítio e veem uma placa a dizer não toques, o que é que apetece fazer? Tocar. Quando vê uma placa a dizer parede pintado fresco, o que é que apetece? Descar, ver se está bem pintado. Não é? Havia uma placa naquela árvore a dizer não comas. Lá vai Eva. É tão bom, vou comer. Nós somos iguais. Nós somos iguais. Avançando.
Esta árvore tinha 3 características. Nós lemos no capítulo 3 e no versículo 2, versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Aquela árvore tinha 3 coisas especiais. Era boa, o produto era bom para se comer, agradável aos olhos e dava entendimento. Sabem como é que a Bíblia retrata o mundo? 1 Epístola de João 2,16, eu cito. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, que é aquilo que é bom para se comer, a concupiscência dos olhos, que é aquilo que é agradável aos olhos, e a soberba da vida, que é aquilo que... Soberbos são aqueles que acham que têm mais entendimento que os outros. Ok? Não é do Pai, mas do mundo. O mundo apresenta o mesmo que esta árvore apresentava. Concupiscência dos olhos, agradável à vista, da carne, e a soberba, que é excesso de entendimento. E nós hoje temos as nossas árvores também, todos os dias. E fazemos, com o exemplo de Eva e de Adão, vamos fazer o quê? Vamos continuar a cair em patinhos? Ou vamos resistir? É esta a pergunta que eu quero deixar. E com isto o pecado entrou no mundo. Romanos 5,12 eu cito, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou por todos os homens. Eu já devia ter falado disto. Ponto 3, ondas de choque. Imaginem um belo lago que tem umas montanhas, e vocês, quando o lago está quieto, conseguem ver o reflexo das montanhas no lago. Ok? Não sei se já vos aconteceu estar num sítio desses. E conseguem ver no lago o reflexo da montanha. Peguem numa pedrinha e mandem para o lago fazer aquele ricochete como os outros fazem. Há uns que conseguem fazer. Eu não consegui fazer aquilo em condições. Gostava de saber fazer aquilo que se vê nos filmes, em que a pedra vai assim, acho aquilo o máximo. Imaginem o miúdo a fazer aquilo no lago. O que acontece? A imagem das montanhas desaparece do lago. Vocês conseguem depois mandar a pedra ver o reflexo da montanha no lago? Não. Porque a pedra destruiu essa imagem. O pecado foi isso que fez. Destruiu a imagem de Deus nas nossas vidas. Proximidade com Deus. E criou ondas de choque, que é o efeito da pedra das ondas. E hoje estamos a colher essas ondas de choque, nascendo em pecado. Não porque pecamos, mas porque assumimos o vírus do pecado, resultante do erro de Adão e Eva. Estão a ver os efeitos das ondas de choque? Por isso é que a Bíblia diz, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Nós não pecamos, nós não somos pecadores porque pecamos. Nós somos pecadores porque já nascemos com este vírus chamado pecado. Devido a este erro. Encontramos então a primeira família, Adão, Eva, Caim e Abel. E, capítulo 4, versículo 3 a 5, nós encontramos uma passagem. E ao cabo de dias, ou seja, anos, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Eu, durante muito tempo, nunca percebi porque é que Deus gostou mais da oferta de Abel. Durante algum tempo eu não percebia, até que percebi. E eu quero-vos dizer porque é que Deus gostou mais da oferta de Abel e não tanto da oferta de Caim. Por 2 grandes motivos. Pela qualidade da oferta, é o primeiro grande motivo. Abel ofereceu, nós lemos, primogênito, o melhor que tinha. Ele foi procurar a ovelhinha ou o cordeirinho mais gordinho que lá estava e foi aquele que apresentou o maior sacrifício pessoal, porque ele abdicou do melhor que tinha. Enquanto Caim, nós lemos que apenas ofereceu. Ofereceu. Mas nunca lemos que ofereceu das primícias, do melhor que tinha. E aqui a questão é muito importante. Abel não reteve o melhor para si. Abel deu o melhor para Deus. Adoração envolve sempre sacrifício. Nós lemos isso mais tarde no segundo livro das Crónicas, quando Deus pede a David para fazer um altar no Monte Moriá, onde era na altura uma terra detida por Ornã, que é onde foi mais tarde o local do templo. David chegou-se ao pé de Ornã e disse assim, eu preciso da tua era. Eu preciso que eu tenho que fazer aqui um templo para Deus. E Ornã disse assim, não, David, se Deus te pediu, eu faço questão de te oferecer a era. Não. Eu cito, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. As ofertas têm que representar sacrifício, porque senão não são aceitáveis. E como para quem aquilo foi uma coisa qualquer, Deus não se agradou. Deus não se agrada uma coisa qualquer. Deus quer coisas que sejam especiais para nós. E é disso que Ele se agrada. E Ele valoriza a nossa oferta, não pela oferta, mas por aquilo que nos custou dar. Entendem? Isto é a primeira condição. Depois há uma segunda condição que eu acho fantástica e que passa um bocadinho escondida aqui, que é o caráter por trás da oferta.
Nós lemos que pela fé, Hebreus 11:4, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. O que é que isto quer dizer? A Bíblia explica melhor isso no capítulo 4, versículo 7 de Gênesis. Deus fala a Caim: Caim, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. O que é que Deus quer dizer? Caim, tu andavas a fazer mal, a tua vida está toda trocada, por isso é que eu não aceito a tua oferta. Se bem fizeres, a oferta é aceita. Se mal fizeres, a tua oferta não é aceita. Deus nunca separa o ofertante da oferta. Nós é que separamos. E se nós não estivermos bem, Deus não aceita o que nós demos a Ele. Se nós estivermos bem, pode ser um periquito, Deus aceita. Entende o que eu estou a dizer? Deus nunca separa a oferta do ofertante. Nós é que a separamos. Nós dizemos assim: o que importa é a oferta. Se eu faço o que Deus quer que eu faça, Deus quer que eu faça isto. Calma. Deus nunca disse isso. Caim não foi aceito, eu diria mais por isto do que pela primeira coisa. Caim não foi aceito porque não estava bem. Mais do que pela gordura do animal ou por ser as primícias. Caim não foi aceito porque não estava bem. Não queiramos dar a Deus quando não vivemos para Ele. Porque não seremos aceitos. E isto é muito importante, que isto é o segredo da adoração, que é o segredo da oferta. E o resultado da rejeição, Caim revoltado mata Abel. E temos aqui o primeiro homicídio, mas não a primeira morte. A primeira morte dá-se quando o diabo convence Adão e Eva a rebelarem-se contra Deus. Essa é a primeira morte da Bíblia. Este é o primeiro homicídio. A gente confunde, a primeira morte. Não, a primeira morte dá-se no pecado. Este é o primeiro homicídio. Lemos no versículo 25 do capítulo 4 que Adão e Eva têm mais um filho, Sete. E no capítulo 5 encontramos a genealogia de Sete. Apenas este capítulo cobre 1500 anos. O capítulo 5 cobre 1500 anos. Já viram? Podemos fechar, já demos 1500 anos de história. Não, vamos continuar mais um bocadinho. O capítulo 5 cobre 1500 anos. Do capítulo 1 a 11 são cobertos 2000 anos aproximadamente, que é o que vamos ver hoje. Hoje vamos falar de 2000 anos de história da Bíblia, em 11 capítulos. Mas do capítulo 11 ao 50 são cobertos apenas 300 a 500 anos. E só que adianto uma coisa. Os homens preocupam-se muito com a criação, com os eventos. Deus preocupa-se com pessoas. Por isso é que dedica de 11 a 50 com pessoas e apenas 11 pós-eventos. Fecho parênteses. Está tudo trocado. E mesmo nós, como queridos, às vezes trocamos todas as coisas. Damos importância àquilo que não é. Capítulo 5, versículo 2. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia que foram criados. Vou avançar. Ponto 6. Matusalém. Esta aprendi quando estava a estudar. Não sabia este detalhe que eu vos vou contar agora. Matusalém, nós lemos no capítulo 5, versículo 25... versículo 27. Matusalém viveu, e foram todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu. Foi a pessoa que viveu mais tempo na Terra. Pergunta: será que era possível os seres humanos viverem tanto tempo na Terra? Era possível. E vou-vos dar dados que sustentam a Bíblia. A Bíblia diz que a Terra não era regada. A Bíblia diz que a Terra havia um orvalho específico, uma rega que Deus fazia, não sei como se fosse uma nova camada atmosférica sobre a camada que já existe, que regava a Terra diariamente. Segundo os entendidos, essa camada atmosférica produziria mais oxigênio que o normal. As pressões atmosféricas também seriam diferentes. E haveria uma proteção extra contra os raios UV, que destroem a longevidade humana. E tudo isso faria com que as pessoas vivessem mais tempo. Ok? Matusalém viveu mais tempo, como todos viviam mais tempo, porque havia condições físicas da Terra que permitiam ao homem viver muito mais tempo. Mas Matusalém significa, sabem o quê? Quando morrer, será enviado. Sabem se será enviado? Ele tinha 187 anos quando nasceu o seu filho Lameque. Vamos fazer contas? Quando Lameque tinha 182 anos, nasceu o seu filho Noé. E o dilúvio ocorre no ano 600 da vida de Noé. Sabem quando é que isso acontece? Quando Matusalém morre. Morre Matusalém, começa o dilúvio. Quando ele morrer, será enviado. O quê? O dilúvio. A morte de Matusalém inicia o dilúvio. Ok? Façam as contas. Está na Bíblia. 187, 182, 600, 969. Quando o dilúvio começa, bate certo com a data da morte de Matusalém. Quando ele morrer, será enviado. São pequenos detalhes, mas é importante estudá-los. Continuando. Segundo local de visita está feito. Vamos para o terceiro local de visita. Dilúvio.
Atenção, esta imagem está mal escolhida, porque a arca quase vai-se virar ao contrário. E acho que a viagem para toda a gente foi mais calma. Isto parece aquelas ondas da Ericeira. Eu acho que a arca não teve estes problemas, mas pronto. Eu escolhi porque tinha uma cor parecida com as restantes para que ele ficar mais ou menos em condições. Capítulo 6, versículo 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. Multiplicar sobre a face da terra. Imaginem no contexto de longevidade como estamos a falar, e imaginem no contexto de número de filhos que cada família tinha, era fácil que a terra ficasse rapidamente cheia. Segundo dois cientistas chamados John Whitcomb e Henry Morris, consideraram as genealogias desde o início de Gênesis e considerando as longevidades médias e o número de filhos médios presentes nas genealogias, ao final de 18 gerações a população mundial seria de 774 milhões de pessoas, no período pré-dilúvio. E segundo eles é possível que na altura do dilúvio houvesse 1 bilhão de pessoas, considerando apenas valores médios de longevidades médias e número de filhos médios presentes nas genealogias. Estes cientistas é o John Whitcomb e Henry Morris. Podem consultar. Continuando. Motivo para a destruição. Vamos ler capítulo 6, versículo 5. E o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. A terra estava completamente contaminada. E eu saltei de propósito a parte dos anjos e dos varões de fama, porque eu não tenho tempo para isso. Fica para outra coisa. Mas falaremos de outras opções. Isto é um voo. Desculpem. Vocês querem ter uma análise minuciosa? Próxima quarta-feira. No voo é assim, é rápido. Vocês olham para a montanha, quando vão olhar já não está lá. Motivo para a destruição. O pecado a terra estava contaminada. Completamente. Satanás queria destruir a raça humana, contaminar o DNA humano, para que o Salvador não nascesse daí. Sobretudo era isso que ele queria fazer. Ponto 3. A arca. Se nós lemos o que é que a arca tinha de especial, nós conseguimos encontrar características sobre a arca em Gênesis 6, 14 a 19. Eu não vou ler, vocês podem ler, em que falo sobre as características. Uma arca tinha 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura. Imagina o Titanic, era mais ou menos idêntico. Estou a imaginar o Titanic? A arca era mais ou menos isso. Teria a dimensão aproximada do Titanic, 3 pisos, com 1,5 milhões de metros cúbicos. E se eu pegasse na arca e pusesse o conteúdo dela em carruagens e vagões de comboios, era necessário uma linha férrea com 522 carruagens de comboios para suportar a quantidade de conteúdo que a arca tinha. Ok? O dilúvio. Capítulo 7, versículo 17. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra e cresceram as águas e levantaram a arca e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas. Este dilúvio cobriu toda a terra. Não havia ponto onde onde a água não tivesse coberto. Nós sabemos que devido àquela camada que protegia a terra, que era uma segunda camada atmosférica, não imaginamos a quantidade de água que poderia ter. Essa camada desapareceu. E essa água foi para algum lado. Depois sabemos que a terra, mesmo hoje, sabemos que existe uma quantidade muitíssimo grandes de água doce no subsolo. E a Bíblia diz que Deus abriu as fontes do abismo. A água saiu por baixo, a água caiu de cima, não seria difícil. E mesmo que fosse difícil, foi Deus que criou. Lá está, acreditam em Gênesis 1.1. Acreditam ou não? Acreditamos. Então é fácil que tenha havido um dilúvio. Se não acreditamos em Gênesis 1.1, está tudo estragado. Vocês não acreditam em nada mais, nem eu. É impossível. Nós vemos no capítulo 7, versículo 19 e 20, algo impressionante. 21. E expirou toda a carne. Expirou toda a carne. Este é o fruto ou o futuro de todos os que rejeitam a salvação. Expirou toda a carne. E um dia vai acontecer isto, mas não por água, mas por fogo. E o nosso alerta, todos nós devemos estar alerta quanto a isto, para nós próprios, mas também para avisar os outros. Porque Deus tem prometido uma destruição similar. Não com água, mas o objetivo desta destruição era expirar toda a carne. Isto é muito importante referir. No capítulo 8, o dilúvio para. Existem cerca de 270 culturas que falam sobre o dilúvio. Desde o Egito, a Babilónia, a Pérsia, a Índia, a Grécia, a China. São muito idênticas. E muitas delas até referem que foi o resultado do pecado. Foi o resultado da contaminação do homem. Estamos a falar de culturas pagãs. É curioso. Ponto 5. Aliança. No capítulo 9, nós vemos que Deus estabelece com o homem uma aliança representada pelo arco-íris. Significa que Deus não voltaria a destruir a terra com um dilúvio. Eu tenho pena que o movimento LGBTI pegue nesse símbolo, que é um símbolo de uma aliança em que diz que Deus não vai voltar a destruir, para suportar a destruição de famílias.
O diabo é esperto. O diabo pega no símbolo que diz eu não vou destruir e diz e este é o símbolo que eu vou usar para destruir todo o conceito de família. Viram como ele torce as coisas? Capítulo 6, mudanças. Nós lemos no capítulo 9, versículo 1 e seguintes que 9 e 3 tudo quanto se move que é vivente será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Eles eram vegetarianos até então e a partir daí podiam comer também carne. Mudança na alimentação. Vemos também outra mudança. No versículo 6 do capítulo 9, a introdução da pena de morte. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Porque Deus fez o homem conforme à sua imagem. E eu vou-vos mostrar umas imagens a seguir interessantes. Mas antes disso, quero-vos também dizer outra coisa. Então houve também uma mudança natural. Como? Passou a haver chuva. Passou a haver pressões atmosféricas diferentes sobre o ser humano. Ficámos todos expostos a raios UV. E a partir daí, a raça humana começou a viver menos tempo. A esperança média de vida cai a pique. E agora vou passar algumas coisas interessantes. 5 provas que apontam para a existência de um dilúvio. Eu escolhi 4 imagens simples e vou-vos explicar cada uma delas. Porque lá está, eu quero que vocês saiam daqui acreditando sobretudo em Gênesis 1, que Deus criou tudo. Mas vou-vos dar algo mais do que isso. Está bem? Primeira imagem. Prova que isto são factos provados. Eu tinha aqui mais umas 10 ou 15. Eu escolhi algumas. Em todos os continentes existe uma zona de extrato único que prova que que é comum a todos os continentes da Terra. E aquele extrato é comum. É a prova que houve um fenómeno universal que gerou esse extrato comum no mesmo sítio em todos os estratos da Terra. Imaginem este extrato aqui. Estão a ver? É um exemplo. Todos os continentes têm um extrato geológico comum. Aponta para algo que aconteceu de forma comum em toda a Terra. Se eu for ao topo do Everest, eu encontro exemplos de algas marinhas. De algas não, mas pequenas conchas. Isto é apenas um exemplo. Para provar que todos os montes foram cobertos por água. Basta investigar, se quiserem. Aquele tipo de rochas, que tem um nome técnico, eu não sei qual é agora, ao contrário do que os cientistas dizem que são feitas milhões de anos, é impossível, segundo os próprios cientistas, porque só pode ser feita com muita água para aquilo ficar assim. E percebe-se porquê. Não é preciso ser um grande cientista para perceber porquê. Isto não é feito com milhões de anos de evolução, mas com terra comprimida com muita água e que fica assim. O facto de ter-se descoberto fósseis em grande estado, com um estado perfeito, é só sinal que foram rapidamente repostos com a lama imediatamente. Houve o dilúvio e rapidamente os sedimentos cobriram-nos e por isso é que eles se mantiveram em tão bom estado. Se não houvesse o dilúvio, isso era impossível. O facto de se encontrar quantidades anormais de fósseis, todas no mesmo sítio, como depósitos de fósseis, é a prova que todos morreram de forma com um cataclismo enorme e que foram todos depositados pelas águas no mesmo sítio. Todos ao mesmo tempo. Não foi uma coisa que morreu um ali, morreu outro ali. Mortos, a água levou-os e depois de uma zona específica a água agrupou-os, eles ficaram todos ali. Percebem? Eu tinha mais, mas vou passar à frente. Estão a ver este passarinho? É o pterodáctil. Ele poderia ter um mínimo entre 1 a 2 metros. Atenção, isto é o que eles dizem. Eu ponho algumas dúvidas até na forma como os fazem. Mas, tendo este grande pormenor, ele existiu porque já há vestígios fósseis. O maior deles chegaria a cobrir 6 metros em toda a sua envergadura. Segundo os próprios cientistas, este passarinho só poderia voar com pressões atmosféricas o dobro das atuais. Isso vem em contra aquela questão daquela atmosfera que teria pressões diferentes. Jamais poderia voar com a pressão atmosférica atual. Ok? Podem estudar pterodáctil, pressão atmosférica, pôr no Google e investigar. Rebelião. Continuando. Isto vou voltar muito rápido. Tem que ser mais rápido ainda. Depois do dilúvio é estabelecida uma nova ordem mundial, o governo humano. E depois do dilúvio encontramos 3 filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, e as suas descendências. O capítulo 10 é o capítulo da descendência dos filhos de Noé, que materializaram a ordem de Deus em se multiplicarem. E 70 nações vieram destes 3 homens. 70 nações. De Jafé, 14 nações. As raças indo-europeias, como a Europa, Irão, Índia e Ásia Central, versículo 2 a 5 do capítulo 10, explicam-nos isso. São as raças indo-europeias derivadas das 14 nações de Jafé. Lá dizem outros nomes, mas esses nomes apontam para essas mesmas raças. No versículo 6 a 20 do capítulo 10, apontam-se para as 30 nações geradas por cão. Raças africanas e do Médio Oriente, como Canaã, os cananeus,
Egito e Líbia. E do versículo 21 ao 31, 26 nações geradas por Sem. A Síria e nações da Ásia Menor. E é curioso notar que a partir daqui a Bíblia só se foca na genealogia de Sem. Ok? Deus disse no capítulo 1, do versículo 9, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. O problema é que estes meninos concentraram-se sobre a terra. E por isso é que houve rebelião. Aplicaram parte da obediência, multiplicaram-se, mas não se dispersaram, não encheram a terra, concentraram-se. E houve rebelião e houve castigo. Quando nós assumimos a vontade de Deus só pela parte que nos interessa, é uma questão de tempo até apanharmos o castigo. Eu estou a fazer uma parte, mas a outra não é tão importante quanto isso. Ou é tudo ou não é nada. Deus chateou-se com eles, e já vamos ver porquê, não foi só por isto, porque eles assumiram a vontade de Deus por uma parte, não fizeram tudo. Ok? Não fizeram tudo. Estão a ver? Eles disseram, não vamos ser espalhados sobre a face da terra. Tá. Gênesis 11:4. E Deus disse, espalhai-vos. Não vamos ser espalhados sobre a face da terra. Não vamos. E dá-se a confusão das línguas. E já vos vou mostrar uma coisa sobre as línguas interessante. Esta cidade que teve a sua construção interrompida é Babel, mais tarde chamada de Babilónia, no atual Iraque. O nome Babel significa caminho para Deus, porque eles queriam construir uma estrutura que fosse uma espécie de degraus, que chegasse até Deus. E curiosamente a imagem que vos vou mostrar a seguir prova isso mesmo. Eles queriam chegar para Deus para serem como Deus. E isto temos aqui um Éden parte 2, o segundo take de Éden. Existe sempre castigo grosso da parte de Deus quando nós queremos ser como Deus. Adão e Eva queriam ser como Deus, entendimento, soberba, estão a ver? E estes também queriam ser como Deus. E quando nós queremos ser como Deus, ou queremos agir como Deus, mais tarde ou mais cedo vai doer. E correu mal para eles por causa disso. A Bíblia é uma história de duas cidades. Ou melhor, uma escolha entre duas cidades. Sabem quais são as duas cidades mais faladas na Bíblia? Jerusalém e Babilónia. Há centenas de referências destas duas, Jerusalém e Babilónia. E nós hoje também temos que escolher entre duas cidades. Ou vamos viver de acordo com os princípios de Jerusalém, isto é um exemplo, já vou dizer o que isso significa, ou sobre a Babilónia, a Babilónia representa o mundo e o sistema de valores do mundo. Jerusalém significa o sistema de valores de Deus. Isto é apenas um pequeno paralelismo que eu não queria deixar de o dizer, porque estarmos a falar aqui sobre isto. Portanto, já falei. Agora, sobre as línguas. Eu disse que ia-vos mostrar umas coisas. Se forem à procura, e no Google, por exemplo, mapas que provam que as línguas têm uma origem comum. Encontrei esta imagem, mas em vários sítios. Isto é uma imagem importante que é utilizada em muitas enciclopédias. O nosso amigo, como é que ele se chamava? Desculpem lá que eu não me quero enganar. O Jafé. Eles descobriram que o Jafé é o que deu origem às raças indo-europeias. Os próprios cientistas e linguistas descobriram que todas estas línguas que estão aqui têm uma origem indo-europeia. Jafé. Eles não davam razão à Bíblia. Todos estes povos que estão aqui, todas estas línguas, inclusive o português, têm uma origem comum indo-europeia. O que vai de encontro à linhagem de Jafé que deu origem a esses mesmos povos. A pergunta é, se Jafé na Bíblia dá origem aos povos indo-europeus e se o próprio mundo reconhece que existe uma língua que deriva desse mesmo início, então estamos a pôr em causa, mais uma vez, o próprio mundo sustenta a Bíblia. Ciência. As outras não vou por aí, não tenho tempo para abordar, mas queria-vos dar apenas esta nota. Para terminar, antes disso, Sofonias 3:9. Não se preocupem, porque um dia falaremos todos uma língua só. Porque darei uma linguagem pura aos povos para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo consenso. O que é que isto quer dizer? Um dia todos temos a mesma língua. Então esta confusão toda, que a gente não se entende, um dia vamos falar todos a mesma língua. Portanto, isto é apenas um versículo de esperança. E agora, Babel. Isto existe neste momento na zona de Babilónia. Isto é um zigurate. Lá está. Escada. Babel é escada para Deus. Estão a ver as escadas? E segundo os especialistas, seria mais ou menos assim. Estão a ver por escadinhas? Chegar até Deus? É assim como é faz. Passa, a querer chegar até Deus. E isto é o que resta de um zigurate de grandes dimensões que foi construído naquela zona da Mesopotâmia, na Babilónia. Para terminar, este é o versículo mais importante para mim dos primeiros 11 capítulos de Gênesis, que eu não citei de propósito antes. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua semente e sua semente. Quando houve o pecado no mundo, Deus entra com uma solução. E esta foi a solução. Esta te ferirá a cabeça
a semente da mulher, uma alusão ao Messias e ao Senhor Jesus Cristo, e tu lhe ferirás o calcanhar. E eu queria terminar com este versículo porquê? Desculpem. Independentemente daquilo que nós possamos ter na nossa vida, independentemente da desgraça que possa acontecer, nós temos que ter esperança, porque Deus está connosco. E Deus que criou do nada tudo, e que logo quando houve o pecado, que foi a maior desgraça que aconteceu na história da humanidade, e logo imediatamente providenciou uma solução, não cuidará de nós. Nunca se esqueçam que o Deus que criou tudo do zero, faz tudo perfeito. E faz tudo muito bom. E esse mesmo Deus, que prometeu uma salvação automática, imediata, mal o pecado aconteceu, é o mesmo Deus que está connosco. E nós devemos ter esperança. E eu queria terminar com este versículo para que possamos ter todos esperança. E é só o que vos tinha a apresentar. Acho que não me portei mal quanto ao timing. A nível de perguntas, vamos gravar ou não? Ou suspendemos aqui a gravação? Ou fazemos a gravação? Qual é o teu critério? Fica o meu critério, ok. Há perguntas? Espero que haja. Se não há perguntas nos papelinhos? Se houver alguém que tenha perguntas, eu acho que o professor foi muito claro. Mas, eventualmente, também convém, talvez, dizer, David, que se pela internet alguém quiser colocar alguma pergunta, a pessoa que mande um mail, sim. Ou que escreva para o site da igreja, ou para mim, ou para ti. Eu vou deixar uma folha para colocar nos vossos e-mails, para aqueles que querem receber tudo o que eu acabei de vos dizer, tipo em linguagem corrida, como se fosse mesmo texto. Está tudo dito aqui. E, portanto, se quiserem, eu posso deixar aqui esta folha, só escrever na parte de trás, que eu vou deixar aí, e eu envio. E depois, se tiverem uma dúvida ou uma questão, podem colocar. Se calhar o pedi ao Paulo, para depois no vídeo, na parte final, não sei se pode colocar o teu mail, não? Pode. Pode. Sim. Colocas o mail do David, para quem quiser endereçar alguma pergunta a ele, talvez seja mais fácil. Pronto. E é só que Deus nos abençoe.